Meu nome é Leonardo Xavier, sou um ser humano imperfeito, com muitas falhas e em construção. E o jiu-jitsu foi a maior ferramenta na minha vida para destravar o meu potencial máximo, e eu continuo como um fiel, honrado e grato aprendiz da nossa arte amada. Hoje sou o 6º grau do lendário mestre Rickson Gracie, mas passei pela mão de grandes professores, Royler, Roker, Saulo e outros mais, e como você disse, de uma maneira muito especial, que não foi como um aluno pagante que visitava a academia 3 vezes por semana, por 1h30, mas de uma forma integral, né? De chegar lá e varrer a academia, preparar para os mestres chegarem, atender todas as necessidades do mestre que eu podia atender, preparar o dojo para o dia seguinte, e com isso passando mais tempo dentro do dojo até do que eles passavam com a própria família deles. Sim. E nisso, falando do calibre das pessoas que a gente está falando, né? É uma coisa até emocionante, porque eu ali como adolescente, como o que se chama Uchi Deshi, que você sabe bem, que é um aluno interno, eu não tinha nem noção de que eu estava sendo preparado para me tornar jiu-jitsu. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. We gotta fight, fighting for your right. Got in a Zimbabwe, Segunda voz, nada. Zimbabwe, African liberate Zimbabwe, Zimbabwe, no more internal for us trouble. We come together and overcome a little trouble. You see, soon you'll find out who is the real revolutionaries. 'Cause I don't want my people to be treated by mercenaries. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight, we got to fight, we gonna fight, fighting for your right. Not in a Zimbabwe, Zimbabwe, Africa that liberates Zimbabwe. Zimbabwe, And I am liberate Zimbabwe. Porra, meu irmão, agora sim, agora dá pra gente começar. Irmãozão, sempre uma honra estar contigo. E tô há muito tempo querendo fazer. Eu acho que você foi um cara que me ajudou, né? E me incentivou a colocar esse negócio aqui de pé, né? Acho que a gente teve
uma primeira conexão de uma forma muito verdadeira, né? E como diz o grande mestre Rickson, nada é por acaso. E eu tive a honra de te receber ele num momento importante também do nosso projeto, né? E, enfim. E não só receber seus ensinamentos, mas sua energia, né? Que nos manteve próximos até hoje, né? E conectados. E, enfim, então sou muito grato por tudo isso e muito grato e honrado por você estar aqui hoje, a gente conseguir fazer essa conversa e deixar essa mensagem aí eternizada, irmão. Pô, obrigado por me receber e a honra é toda minha, cara. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Cara, legal até você se apresentar um pouco, né? A gente estava aqui contando um pouquinho das suas histórias, né? Enfim, e sempre acontece isso, né? Assim, no início de uma conversa aqui, a gente tem sempre essa troca para esquentar, né? Acaba que fica de fora, às vezes, porque a gente não grava, né? Tem muita coisa que a gente conversa aqui, né? De uma forma até muito sincera ali e acaba ficando de fora. Mas você estava falando um pouco, né? Do seu início no jiu-jitsu e a sua experiência, que eu acho que aí foi riquíssima com a família Gracie, né? Assim, você bebeu direto da fonte. E isso realmente faz uma diferença muito grande para esse conhecimento que foi inserido aí dentro da sua alma, né? E, enfim, e aquela coisa que a gente fala é priceless, né? A gente falou um pouco sobre isso, né, também. Enfim, eu acho que você vai ser a melhor pessoa para contar um pouco dessa história, né? E falar a importância desse negócio, né, cara? Porque eu fui entender a verdadeira importância dessa ferramenta do jiu-jitsu como desenvolvimento, né, pessoal depois de muito tempo, né? Eu acho que eu insisti ali muito, talvez até numa vertente um pouco mais esportiva, né, com um olhar, mas mesmo assim eu acho que eu estava de alguma forma adquirindo muita coisa e levando para minha vida sem mesmo eu saber, né? E fui notar isso depois de um tempo. Eu acho que talvez também depois de um certo amadurecimento, não só dentro do dojo, mas na vida. Então, acho que tudo isso aí, essa minha vivência, esse meu projeto, está ancorado a isso, né? A minha história, a minha experiência, né? Talvez não seja a melhor, mas é a minha, é única dessa maneira. Então é assim que eu enxergo e me sinto, como eu falei também, muito honrado de receber as pessoas aqui, né? De ter esse credenciamento das pessoas, enfim, virem até aqui e colocar um pouco da sua energia, colocar um pouco do seu tempo, né, em fazer e disseminar essa mensagem, enfim, para o mundo e para a humanidade, né? E isso que talvez motive mais a gente fazer o que a gente está fazendo. Perfeito. Você falou para eu me apresentar, né? Então, primeiramente, meu nome é Leonardo Xavier, sou um ser humano imperfeito, com muitas falhas e em construção. E o jiu-jitsu foi a maior ferramenta na minha vida para destravar o meu potencial máximo e eu continuo como um fiel, honrado e grato aprendiz da nossa arte amada. Hoje sou 6º grau do lendário mestre Rickson Gracie, mas passei pela mão de grandes professores, Royler, Hooker, Saulo e outros mais. E, como você disse, de uma maneira muito especial, que não foi como um aluno pagante que visitava a academia 3 vezes por semana, por 1h30, mas de uma forma integral, né? De chegar lá e varrer a academia e preparar para os mestres chegarem, atender todas as necessidades do mestre, que eu podia atender, preparar o dojo para o dia seguinte, e com isso, passando mais tempo dentro do dojo até do que eles passavam com a própria família deles. Sim. E nisso, falando do calibre das pessoas que a gente está falando, né? É uma coisa até emocionante, porque eu ali como adolescente, como o que se chama Uchideshi, que você sabe bem, que é um aluno interno, eu não tinha nem noção de que eu estava sempre sendo preparado para me tornar jiu-jitsu. Então foi uma
foi tudo, uma bênção, uma atração, né? Fui levado a isso, o jiu-jitsu trazido a mim. E numa fase, uma fase muito difícil, importante na minha vida. Eu tinha perdido meu pai com 13 anos. Então todas as minhas figuras masculinas foram de dentro da Academia Gracie. E as figuras máximas, parte da família Gracie. E eu acho que não existem figuras masculinas melhores do que esses caras. Verdade. Que são os caras cheios de coragem, cheios de resiliência, cheios de energia, cheios de compromisso, de legado, de tradição, de serviço. Então, se eu conseguir me tornar 1% do que eles são, eu estou muito feliz já. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Não, animal, né, cara? Eu fico cada vez mais entendendo, né? E não só através de um estudo, né? De uma teoria, né? Mas reforçando aqui como eu, e talvez esse é talvez um título mais importante nosso desse podcast aqui, a nível de título. Nós somos o podcast número 1 do mundo que mais recebeu membros da família, né? Então isso de novo é impagável, né, cara? Tem preço. E ter esse encontro, né? Ouvir deles, se conectar com eles, né? Da maneira... Trocar, sentir a energia deles, né? Exatamente. Então isso tudo é impagável e é um conhecimento ali, cara, que eu acho que você vai usar para tudo e vai levar para sempre, né? Então, cada vez mais eu fico mais admirado com toda essa história. Sim. Né? E o quanto ela é de extrema importância, não só para a nossa comunidade do jiu-jitsu, né? E que talvez isso, sim, é algo até um pouco preocupante, né? Na minha visão, de novo, né? O quanto, às vezes, até uma geração nova que surge dentro da nossa arte não conhece. Eu não digo nem da história, não vou nem me aprofundar muito na história, mas certas figuras, né, certos personagens que são de extrema importância, né, para a formação desse nosso negócio. Então, e é preocupante por isso, porque eu acho assim, a gente entender um pouco da nossa essência, Perfeito. né, do nosso propósito, é muito importante. Claro. Eu não sei como a gente resolve muito esse problema, mas eu sinto que isso quando a gente não dá muita atenção para isso, talvez a gente esteja perdendo um pouco da nossa grande força, uma força que conquistou o mundo, né? E que deixou um legado incrível, né? E quando você tem essa conexão, né? Eu tive contigo, tive com alguns outros, mas eu tive contigo, talvez ter sido um dos primeiros assim que realmente eu estive junto ali, se tocando, né? Fazendo, a gente nota uma diferença, né? Que porra, você fala assim, cara, isso aqui é outro negócio, né? Isso aqui não é o que a gente tá habituado, né? O que tá dentro da nossa, do que a gente espera, né? Então, realmente, isso é incrível, né? Então, assim, ali existe uma essência de um jiu-jitsu, uma formação que, porra, meu irmão, é incrível. E eu fico, como eu falei, assim, cara, quanto mais eu escuto, quanto mais eu tenho acesso, isso me enche mais de conhecimento da onde nós viemos e para onde a gente quer ir, né? E levar essa mensagem. E você valoriza ainda mais, né? Total. Cada dia que passa. Total. Eu hoje, assim, cada dia que passa, eu falo, cara,
tem mais valor ainda, entendeu? Quando eu penso, meu Deus, minha história, cara. Olha a jornada que eu tive no jiu-jitsu. E ela não enferruja. Cada dia que passa, ela fica mais... valorizo mais ainda. Porque eu falo, caramba, porque eu entendo melhor. Sim. Né? Com a minha experiência de vida, eu valorizo mais. Isso aqui não foi uma coisa média, isso aqui não foi uma coisa average, isso aqui não foi uma coisa comum. Isso aqui eu fui colocado num lugar que, porra, o mundo inteiro queria estar. Exatamente. Você imagina aqueles caras que foram na garagem fazer desafio, se tivesse, por exemplo, uma audição, né? Pro cara estar no lugar que eu tive. Tu imagina isso, ia fazer fila em quarteirão, cara. Sim. É pior do que Black Friday. Pior do que fila de Black Friday, entendeu? E eu, um adolescente, sem nem entender o que estava acontecendo, colocado ali e sendo preparado para me tornar proporcionalmente aos meus limites, é claro, mas sendo preparado como eles foram preparados, como eles prepararam a si mesmos e uns aos outros. Sim. Sem ter o nome deles, né? Sim. Então, cara, é uma coisa assim, o que você está falando, só da gente falar, né, o valor que isso tem, é priceless, né? Priceless. E Dinheiro aquilo nenhum que você paga. falou, nem todo mundo vai ter esse acesso. É uma benção, né, cara? Porra. E, enfim, então, ter tido esse privilégio, né, e ter adquirido com esse tempo todo, né, todo o conhecimento, enfim, toda a energia, de certa forma, que você, de alguma forma, absorveu ali, carrega pro resto da sua vida, com certeza, e tá hoje fazendo um trabalho de repassar isso, né, de uma maneira muito nobre, de repente. E em outro país, inclusive, em outra cultura, né, que tem seus desafios também, né, cara? A gente sabe que quando a gente passa para uma outra cultura, com outras raízes, né, culturais, enfim, as pessoas enxergam, e aí você tava falando um negócio ali que é uma coisa que eu falo muito aqui, eu acho que talvez escutei isso também do grande mestre Hélio Gracie, falando que você quer dar uma aula muito boa, você tem que dar aula para aquele cara, porque o cara precisa, né? Tem que se interessar na vida do cara. Sim. Tem que conhecer o cara, tem Vai que entender além. o que ele precisa. Vai além, Sim. não é... Sim. A mesma técnica, ela muda, Sim. entendeu? Um cara tem que respirar e se acalmar, o outro cara tem que... Exatamente. Ele tem que acelerar. Então, essa sensibilidade, né? Você não coloca isso numa metodologia e fala é assim e acabou, faz assim para todo mundo que vai dar certo. Pode dar até, né? Pode dar certo num sentido talvez até comercial, e não tem nada errado com isso, mas assim, de novo, quando a gente volta para uma fala do mestre, né? E quando a gente vai fundo na nossa missão, e hoje, de novo, eu entendo isso melhor. Eu entendo melhor a missão que talvez esteja na minha responsabilidade hoje, tá passando, Claro. o jiu-jitsu. E por isso também que eu nunca posso parar de aprender e de Perfeito. estudar, né, e de buscar mais conhecimento. Perfeito. As pessoas às vezes me chamam carinhosamente de mestre, né? Carinhosamente, porque eu não sou mestre. Eu não tenho nenhum problema, sou super feliz com o que eu sou. Mas quando o cara me chama de mestre, eu falo, cara, eu sou um eterno aprendiz. Eu não quero Sim. deixar de ser. Uma vez, cara, uma ligação muito especial com o Rickson, aí eu agradeci ele, né, por tudo que ele falou. Ele falou, não, nós estamos kits, você não precisa me agradecer. Eu dei isso para muita gente, muitos não fizeram nada com isso, você fez. Nós estamos kits e você é seu próprio mestre. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me deixa. Eu falei, cara, mestre, pelo amor... Não é isso que eu tô falando, filho. Só tô falando que você consegue solucionar os teus problemas com você mesmo. Nas tuas aulas, com teus alunos. Você já tem uma bagagem. E eu desesperado, André, por favor, não me abandona. Eu não quero não ter um mestre. Eu quero ser a vida inteira eterno aprendiz. Entendeu? Isso para mim é muito importante. Como é que você se conectou com o Rickson, especialmente com ele, assim, né? Porque hoje, como você mesmo falou, você é estudante, mestre Rickson, né? Então, como é que foi essa ligação, para você entender que dali para frente era ele ali que seria o seu guia, né? Isso vem lá de trás, eu ainda faixa roxa, adolescente, já era um assistente na academia.
e um amigão meu, Cristiano Marcelo, foi morar com o Rickson. E nessa época o Roxon, filho do Rickson, o falecido e amado Roxon, levou o Cristiano para morar com eles na casa do Rickson. E o Cristiano ficando lá, aprendendo com o Roxon querendo vir para treinar para os mundiais. Primeiro mundial, segundo mundial. Juvenil faixa azul ainda. E o Cristiano, muito energético, cara. Inclusive você tem que trazer ele aqui, a gente já falou sobre isso. Muito energético e muito, com todo respeito, assim, figura, né, energético. Roxon, tu vai pro Brasil, tu tem que pegar o Batatinha. Ele é o melhor peso galo que tem lá. Se tu pegar ele, tu tá bem pros campeonatos, meu irmão. Tu fala isso pro filho do homem, ele chegou lá como? Cadê esse cara, meu irmão? E toma ele, né, treino, né? Tu sabe como é que era nos anos 90. E um dia, eu não lembro as palavras, porque pô, a gente era adolescente, mas eu lembro que o negócio foi esquentando. E eu não tinha rivalidade com ele. Eu realmente queria preparar ele o meu melhor, usar na maneira positiva ele para me preparar. Sim. E preparar ele. Existia um conhecimento, um entendimento de que ele estava iniciando nesse nível de campeonato. Que ele tinha muito a base do pai dele, o básico do pai dele, que era muito na frente de todo mundo, mas que eram os primeiros campeonatos grandes dele no Brasil. E o negócio esquentando. Um dia eu falei, eu não lembro muito bem as palavras, falei, pô, Roxon, eu não sou teu inimigo, cara. O teu pai é meu ídolo e ele é nosso número 1. Pô, e o pai dele era tudo pra ele. E aí eu, entre aspas, quebrei ele, né? Aí mudou. Existe um entendimento, nós estamos um afiando a espada do outro. Então eu, no meu coração, no meu entendimento, existe uma parte espiritual que eu acredito nisso. O Roxon partiu dessa dimensão e toda vez que eu vi o Rickson, ele super carinhoso comigo, me dava até, eu moleque, adolescente, ele o número 1 do jiu-jitsu, mas ele sempre me dava um espaço de sentar do lado dele e ficar enchendo o saco dele. De pedir 300 fotos, entendeu? Escutando um moleque de 16 anos, 17 anos, 18 anos, e ele sentado, todo mundo querendo sentar do lado dele, entendeu? Então, e mais pra frente, a gente se conectou, eu já faixa preta, professor, ele obviamente é um sábio, gostou de certas coisas no meu trabalho, me viu merecedor dele abrir o baú dele, e a partir daí eu passei uma semana com ele na Califórnia, e cada aula particular assim. Primeiro dia, vamos fazer uma aula particular, isso na casa dele. Cara, foram 3 horas e meia, entendeu? Primeiro dia. Aí, segundo dia, mesma coisa. E isso, cara, muito maneiro. Não sei, já te contei isso em off, André, mas ele, ao lado do quarto, que era o tatame, tinha um escritório. E ele saiu assim uma hora, eu olhei, voltou com um bloco e uma caneta. E ele anotava algumas coisas que eu precisava não esquecer e me mandava anotar certas coisas também. E eu esqueci agora o nome, mas isso na história das artes marciais, existe um nome, é um pergaminho. Tem um nome em japonês. Preciso te ensinar isso também, que nem eu te deixei. É um pergaminho. Então eu tenho isso guardado no meu cofre de casa, no cofre do banco, uma cópia no e-mail, uma cópia num pendrive, entendeu? São as anotações da aula. Das aulas, desse curso, né? E com as letras dele, eu anotando, anota aí, Léo, tu viu isso aqui? Ó, isso aqui tu não pode esquecer, anota para você depois, me dá aqui. Aí eu fazendo, faz aí ele anotando. Então isso aí é uma coisa que é um treasure, né? Um tesouro. Total. E a partir daí, ele checou o meu interesse por isso, né? Ele, mais uma vez, é um sábio, não dá tiro sem ser sniper, você sabe disso. Precioso. Me chamou para ser assistente dele nos seminários dele. Eu fui assistente direto dele em mais de 10 seminários, os últimos seminários dele, em diferentes estados dos Estados Unidos, numa tour na Austrália, que a gente ficou no mesmo ambiente, não de quartos diferentes de hotel, no Airbnb junto, viajando por 15 ou 20 dias. E várias vezes em quarto de hotel, dividindo quarto de hotel. Aí, cara, demais, né? Quando você vê que o cara ele é o jiu-jitsu e o jiu-jitsu é ele. Dava um seminário, tá? 2 dias de seminário. Acabou o primeiro dia, 4 horas de seminário. Mais 1 hora de fila para autógrafo, foto, babá. E eu ali do lado, eu assistente. Água de coco, mestre. Não sei o que lá. Assina aqui, senta na bola. Como é que você tá?
Isso depois. Chega no hotel, Léo, tu entendeu isso? Aí o mestre, eu não sei, deita. Meu irmão, depois das 5 horas, já. Faz aí. Empurra aí a cadeira, empurra aí a mesa. No quarto de hotel. Tu sabe, você sabe. Então, pô, bota um preço nisso, né, cara? A minha jornada no jiu-jitsu, assim, é a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida, né? E é o maior presente que eu posso dar pra alguém na minha vida. Sim, é verdade. Verdade. Então, hoje em dia ele não está dando seminário no momento, né? Mas a nossa conexão é além, transcende jiu-jitsu. Jiu-jitsu para ele é vida, vida é o jiu-jitsu. Falei com ele ontem. E, cara, é um segundo pai para mim, entendeu? Porque ele me guia, né, na vida, me guia no tatame, me guia, Sim. entendeu? Um mentor, uma referência, um mestre, um amigo. Você esteve lá com ele agora recentemente, onde ele te deu o 6º Dan. Sim, me promoveu pro 6º grau. Como é que foi também essa experiência mais recente, assim, com ele? Cara, só de eu chegar perto dele, assim, né? Tem uma energia muito boa, porque a maneira com que ele me abraçou todas as vezes, existiram fases diferentes, né? Aquele me abraçou na época do Roxon, foi uma. Esse moleque aqui é um moleque que é parceiro do meu filho. E a outra mais tarde, eu estava passando por um momento no jiu-jitsu que eu estava meio que desacreditado no jiu-jitsu, porque eu estava confuso se realmente existia alguma coisa além daquilo, só campeonato, ou se eu era o errado sobre isso. Tive uma conversa com ele e ele, é exatamente isso aí que é o meu aluno, que é o meu discípulo. E dali, cara, ele abriu não foi nem a luz no fim do túnel, né? Abriu uma vida para mim, né? Porque tudo que eu achava que estava faltando no jiu-jitsu é exatamente o que ele prega, o que ele valoriza a mais. O que hoje virou a cereja do bolo, que é um jiu-jitsu de combate contra os desafios da vida, independente. Sim. Se ele é contra um inimigo físico, se ele é contra um inimigo interno, se ele é contra o inimigo do dia a dia, esse não é a cereja do bolo. Esse é o bolo. Sim. O campeonato é a cereja. Sim. E as coisas estão inversas. Existe uma área, essa parte do jiu-jitsu, que ele mais acredita e defende, está adormecida nos dojos, entendeu? E por que você acha que aconteceu isso? Cara, várias coisas, né, André? Mas a nossa sociedade que expedite things, acelera as coisas. Acelera e também skip, né? Pula os processos, né? Porque se você parar para pensar, temos 2 formas de você entender, né? O cara que vai na academia. Uma é você entender que todo mundo que entra no teu dojo tem uma insegurança ou tem uma falta de alguma coisa, certo? A outra é você achar que o cara tá vindo ali para aprender um armlock para quebrar o braço de alguém. Sim. E essa maneira de você achar que o cara entra só para quebrar o braço de alguém, para aprender a estrangular alguém, ela já redireciona o cara para esquecer, entre aspas, as coisas mais importantes do jiu-jitsu, que são destravar coisas que a pessoa já tem, mas que não sabe que tem. Física e mentalmente. Sim. Por exemplo, a pessoa entender que ela já tem na mala dela um macaco de carro para trocar o pneu. Só que ela não sabe. Com um ajustezinho de ângulo, o cara fala, caramba, eu descobri um macaco. Eu consigo levantar o carro de uma maneira eficiente, com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. Sim. E isso não é só uma coisa física, é uma coisa mental e espiritual. Porque aquilo ali o cara fala, pô, tinha um lado meu ali, eu já tinha isso. Estava adormecido. E esse cara aqui, o André, o professor, o sensei, ele acordou isso em mim, ele despertou isso em mim. Então agora eu sou uma versão 2.0. Então, mentalmente, espiritualmente, o cara cresceu com o mesmo corpo que ele tinha, com a mesma mente que ele tinha.
Você só destravou, despertou aquilo para ele. E o armlock, o estrangulamento, passam a ser exemplos físicos desses benefícios mentais e espirituais, como se fosse apenas uma amostra grátis. Faz sentido? Total. Não só faz sentido, como acho que essa é uma visão mais profunda e mais realista do que é o jiu-jitsu em sua totalidade. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, talvez tenha um outro, e aí de repente visto de um outro ângulo também, falando da parte, não digo ruim, né? Porque eu não vejo coisa ruim nisso, mas eu acho que o jiu-jitsu também nos faz a gente reconhecer algumas deficiências nossas. Você até começa o papo falando que você é um cara imperfeito, né? Assim como todos nós somos, e aceitá-las, né? Evoluir um pouco em algumas, e outras a gente simplesmente aceita que nós somos imperfeitos. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é um outro lado. E esse também te destrava. Exatamente. Né? Porque você deixa de enxergar as coisas para um lado negativo. Perfeito. Né? E começa a entender que tem lado positivo mesmo parecendo ser negativo. Tem 3 coisas aqui, ó. Vou até promover a nossa caneca aqui do Pura, tá? Tem aquele dizer, o half full, half empty. Sim. Vou te trazer o terceiro, que é o jiu-jitsu. O half empty, porra, cara, tá meio vazio. Negativo. Sim. O modo grato tá meio cheio, que bom. Sim. E o modo jiu-jitsu tá meio cheio, mas eu posso completar. Muito eu bom. acredito em mim, eu Sim. tenho autoconhecimento, eu tenho resiliência, eu já passei por desafios. Então, está meio cheio, ótimo, obrigado. Estou fazendo guarda, estou montado, mas eu tenho a capacidade de completar. Animal. É isso. Certo? Então, cara, o jiu-jitsu é uma arte de eficiência pessoal, de autoconhecimento, de benefícios. Os benefícios mentais e espirituais são maiores do que os físicos. Não pode ser tratado como esporte. Exato. Quando a gente fala, eu acredito, respeito, que a yoga é uma prática espiritual, I dare you, como é que fala? Eu te desafio a me provar que se a yoga é uma prática espiritual, como o jiu-jitsu não é. Sim. Não tem como. Não tem como, porque você está se conectando até, com todo respeito, mas em certas formas, em certos aspectos, até além da yoga. Porque você está sentindo a energia do outro. Sim. E até antecipando, de uma certa forma, de uma maneira intuitiva, de uma maneira sensorial, o próximo movimento e a próxima intenção do outro. Sim. E essa maneira sensorial, ela vai talvez além dos 5 sentidos. Total. Né? Talvez tenha outros sentidos Total. aí que a gente ainda não descreve, Perfeito. mas talvez exista. Né? Um deles pode ser o que a gente chama de energia. Total. Né? Isso. E da gente começar, a gente sente às vezes energia sem, não precisa nem tocar em você. Exatamente. Né? Teus centros ficam mais afiados, a tua intuição fica mais afiada, né? Sim. Sim. Entendeu? E bota um preço nisso, cara. Isso aí é você destravar, despertar o teu potencial máximo que te leva a viver uma vida plena. Você não leva uma vida blá. Sim. Você começa a entender bem o que você acredita, o que você não acredita.
o que é bendable? O que é... Dobrável? Ou Não é dobrável. Mais flexível? Não, o que você está disposto a comprometer. Entende o que eu tô falando? Uhum. Que aí vem um código de conduta. Sim. Isso aqui é unbendable for me. É tipo assim, não existe. Entendi. Isso aqui é bendable. Tudo bem, eu tô afim de... vamos chegar no meio termo. Sim. Faz sentido? Total. Por exemplo, se você falar pra mim pra tratar o jiu-jitsu como esporte, eu sei que você nunca faria isso. Eu vou te falar, é unbendable. No meu código de conduta, no meu código de vida, isso está numa categoria que é a mesma de pular de um avião sem paraquedas. Sim. Não existe. Sim. Então você começa a entender muito essas coisas, entendeu? Eu fiz uma pergunta na nossa conversa com o mestre Rickson, cara, pra ele que... Por que ele, né, diferente até dos outros irmãos, teve uma conexão mais forte com o Oriente, talvez com essa visão mais holística, né, do jiu-jitsu. E aí eu te pergunto também, né, porque tudo isso que você está falando está muito conectado com isso, com esse olhar mais amplo e mais profundo ao mesmo tempo. Sim. E que é raro, né? Por mais que para mim também isso fique muito mais claro hoje, ele ainda é uma coisa preciosa, né? Não é normal, não é o que provavelmente vai acontecer com um professor em formação ou até um lutador, ou enfim, né? Talvez o cara não vá ter essa amplitude, né, de visão do que realmente o jiu-jitsu é e o que realmente o jiu-jitsu nos traz. Obviamente eu não sou o mais qualificado para responder uma pergunta sobre ele, é ele. Sim. Mas eu tenho uma ideia, assim, né, na minha convivência com ele. Eu digo da tua visão, por que você acha que ele, né, teve e tem isso até hoje, né? Cara, eu tenho várias opiniões sobre isso, né? Uma é um que é um mestre, que é seu mestre também, o Rolando Cane. Sim. A outra é a posição que ele teve dentro da família de representação, e ele ter ido buscar coisas além de sua prática física para poder se preparar da maneira máxima que ele poderia. Aí a gente fala em banho de gelo, lá atrás isso. Verdade. A gente fala em banho de gelo raw, de uma maneira aquele primeiro filme natural. Show, né, e não é dentro de uma caixa d'água de fibra. O cara entrar num rio. Porra, ninguém falava desse negócio. E Exatamente. como você falou, raw, né? Assim, muito roots, porque não era uma banheira de gelo, era um gelo, meu irmão. E não era porque era moda. Porra, ninguém nunca tinha visto aquilo ali. Então eu acredito que ele já é, né, um espírito elevado, né? Sim. As pessoas são diferentes, né? Ele é um espírito muito evoluído. E além disso, ele foi buscar coisas, né? Além, assim, ele foi buscar bioginástica. Ele entendeu a importância do mestre Orlando Cane na vida dele e levou isso a sério, né? Sim. E nada é coincidência, a gente estava falando sobre isso. A ida dele, certas coisas que aconteceram, que ele não lutou o UFC. A gente estava falando, eu e você, sobre as encruzilhadas que levam a gente ao caminho. Então, de repente, ele não ter lutado o UFC, de repente, estou falando de repente, humildemente, levou ele aí ao Japão. Sim. E o japonês reconheceu, falou, pô, esse cara não é um cara comum. Esse cara entra com roupão branco. Esse cara reconhece a terra do sol nascente. Sim. E esse cara não bateu no japonês, ele teve compaixão. Então ele tem o personal Bushido, o código de conduta do guerreiro próprio. Sim. Que é o seu manual de instrução. Quando eu falo para meus pacientes na clínica de reabilitação, o que é o personal Bushido? Simplesmente é o seu manual de instrução que te diz como operar em tempos de crise. O que é bendable, o que não é bendable. Sim. Aí eu explico pro cara, meu irmão, você tem um relapso, né?
tem que ser unbendable. Tem que estar na categoria. O cara uma vez falou assim, Léo, fez uma brincadeira, o cara é gente boa pra cara, meu paciente lá. Então se eu te chamar agora pra gente cheirar cocaína, você não vai? Eu falei, impossível. Aí ele falou assim, por quê? Unbendable. Unbendable. Ele falou, por quê? Aí eu falei pra ele, porque isso está na mesma categoria do que eu pular de um avião sem paraquedas conscientemente. Aí o cara olhou pra mim, André, falou, tipo, fez sentido. Eu arrastei aquilo pra aquela pasta, você entendeu? Sim. Então o que acontece? Finalizando o que a gente está falando do Rickson. Foi o Yuki Nakai. Sim. Quando o cara tava com o olho lá quase fechado, quase cego, ele falou, não vou dar um soco nesse cara porque eu não preciso. E o japonês, que é apreciativo ao código de conduta, ele 2 vezes maior que o cara, metade do tamanho dele, metade da técnica dele, e totalmente ainda debilitado fisicamente. Tinha tido uma luta longa, ele não deu um soco no cara. Então você vê que você não está se falando de um cara comum, não é um average guy, entendeu? Não é, e a gente... Eu até vi uma conversa dele também, que eu achei muito interessante, ficou fixado na minha cabeça, quando ele fala também das culturas diferentes, Brasil e Japão. O oposto, né? Como é the opposite, né? Assim, porra, é completamente diferente. Uhum. Né? Ele responde, inclusive, assim. Uhum. E nosso lado brasileiro, selvagem, né, cara? Sim. Sempre foi. Inclusive, porra, ele vivenciou essa selvageria ali das disputas, desafios, enfim. E não foi influenciado nesse sentido, porque ele, né, com toda essa criação cultural, ele poderia ter, de alguma forma, e a gente está usando esse exemplo aí dessa luta, né, naquele momento se expressar daquela forma. Sim. Né? Então, como que isso entra, né, nele de uma maneira, cara, que, porra, e naquele momento você tá talvez ligado ali num sentido reptiliano, instinto selvagem, né, vão ligar, de repente, seus botões mais Sim. ligados às suas raízes, né? Aí entra o controle emocional, né? Sim. Os benefícios da arte marcial, quando ela é entendida completamente, né, internalizada completamente, combinadas aos ensinamentos do mestre Orlando Cane. Né, e combinados a uma apreciação dele também à filosofia da arte marcial, né? Então, Sim. a compaixão, a empatia, né? Total. Que ele mostrou, né? E o respeito e a gratidão que ele mostrou ao povo japonês, e de uma certa forma a empatia e a compaixão que ele mostrou ao Yuki Nakai, né? Naquela luta. Sim. Agora é impressionante também, né? E aí, de novo, voltando para aquela conversa da gente cada vez mais entender, né, as nossas raízes, né, e os significados que as coisas têm. Carlos Gracie talvez tinha essa visão mais holística do jiu-jitsu. Sim. Né? E talvez até uma conexão com o Oriente, que até segundo Pedro Valente, né, fala, porra, talvez tenha uma coisa ali de ancestralidade Total. ligado ao Total. espírito. Total. Fala assim, porra, ele falou, já É uma prática aconteceram. espiritual, cara. E já aconteceram, ele fala de casos, já aconteceram casos de... Ele contou um caso de uma mulher que viu uma figura de um samurai no Carlos. Então, assim, tinha esse lado, né, e talvez até de um yin yang, se a gente coloca o Carlos e o Hélio, Eu ia falar isso, total. né, de harmonia, não vou dizer nem de equilíbrio, mas de harmonia, Sim. pra gente chegar nessa Sim. ferramenta tão poderosa que é, né? E talvez poucos saibam disso. Exatamente, essa combinação e essa conexão Sim. é o jiu-jitsu, né? Elas não se separam, entendeu? Sim. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue ter o jiu-jitsu completo sem essa combinação e essa conexão. É verdade. O jiu-jitsu fica capenga. É. Ela vem aliado à parte espiritual, à parte filosófica, à parte humana, à parte transformadora. Sim.
sem isso, só a parte física não é o jiu-jitsu, não é o Gracie Jiu-Jitsu. Sim. E você teve também o contato direto com o grande mestre Hélio, né? Tive também. Eu lembro até de uma história sua, você falando do queijo, né? Com a sua mãe. Porra, a gente tem um queijo, enfim. Então a história você pode contar, assim, porque ter tido essa experiência de novo, cara, eu acho que você tá ali bebendo direto da fonte de quem realmente, cara, revolucionou, né, esse sistema, né, das artes marciais, enfim, e colocou no mundo. No mundo. Né? Acho que ele foi o primeiro grande visionário a entender que esse negócio, cara, ia pro mundo. Né? E estava preocupado de que forma ia. Tanto é que depois de um tempo ele começou a ver que as coisas não estavam saindo um pouco, né, do lugar e falava isso. Foi muito vocal, né? Sim, foi muito. Muito vocal sobre isso. Talvez muitos, e até eu me incluo nisso, não estava dando muito ouvidos para esse negócio, no Sim. sentido, porra, esse cara não, né? O grande mestre, porra, tá ficando velho, reclamando, mas tinha uma preocupação ali muito séria com para onde o jiu-jitsu estava sendo conduzido, né? Já quase que profetizando, né? Exatamente. Essa diluição, né? Do Gracie Jiu-Jitsu, né? Sim. Então, eu tive, por exemplo, se comparando, eu não tive esse contato todo com ele, né? Uhum. Mas eu era assistente da academia e nessa época ele ia todas as quartas-feiras dar aula particular. E aí ele descia do sítio com uma cesta, aquela cesta de ceasa, de madeira, e tinha um queijo feito por ele, tinha algumas frutas, tinha geleia feito por ele. Ele dava pro Royler, pro Roker e pros 2 assistentes, eu e o outro rapaz. Cara, eu segurava aquilo ali, caramba, ganhei um queijo do Hélio Gracie, feito por ele. Se você leva pra uma pessoa que não sabe o que é o jiu-jitsu, pô, é um queijo. Ela pode até falar assim, pô, é melhor esqueci alguma fábrica de queijo, entendeu? É melhor o do... Mas esse aqui não vem no saquinho. Uhum. Esse aqui não é tão bom contra o... sei lá, né? E eu, cara, isso aqui não sabia se congelava, se guardava o queijo. Se guardava o queijo no cofre, né? Ia feder, né, André? Não sabia o que fazia, né, cara? E eu lembro bem quando ele faleceu, o Royler já estava morando nos Estados Unidos e ainda não, acredito que não estava no processo do Green Card. E eu acredito que eu também. E aí ficou aquela ligação, um liga pro outro, né, e tal, e oferecer os sentimentos e também o que vai ser feito, né? Se eu fosse convocado, pô, nós vamos todos pro Brasil para isso, eu iria ao Brasil para isso, né? Se fosse. E aí eu fiquei... Alguns dos filhos não vieram, porque não é assim que queriam se despedir. Mas, cara, houve uma crônica, houve um bloco final do Jornal Nacional que teve uma crônica, acredito, com o Sérgio Chapelain, e que falava, Hélio Gracie produz homens. Não produz luta, produz homens. Tinha uma crônica. Uhum. E o meu telefone tocando a minha mãe, e eu, pô, tô ocupado, não é o dia de falar com a minha mãe, né? E aí, finalmente, eu atendi, pô, Léo, eu queria te falar só que o Hélio Gracie morreu, faleceu. Eu falei, já tô sabendo, mãe, preciso desligar e tal. Não, mas o Jornal Nacional acabou com um bloco inteiro dedicado a ele. Aí eu falei, não tô surpreso, preciso desligar, mãe. Não, mas esse não é o senhor que te dava o queijo? O filho dele não te trazia aqui no prédio? Eu falei, I gotta go, eu tenho que ir. Entendeu? Então eu acho que ali ela pelo menos teve um momento de falar, caraca, meu irmão, onde é que meu filho se enfiou? Sim. Mas foi numa coisa oposta ao mundo do crime, foi uma coisa totalmente oposta, entende? Sim. Como é que esse moleque se enfiou num negócio, cara, que os ídolos, mentores de referência deles acabam sendo honrados no último bloco do Jornal Nacional como homens que produzem homens. E ele trazia o queijo que era feito handmade, feito por ele aqui para casa. Isso é um moleque. Meu filho é um moleque. Faz sentido? Total. Então,
como é que ele conseguiu isso, né? Acredito eu que ela pensou isso, né? Isso é verdade? Esse moleque pegou um queijo ali na rua e tá falando isso? O moleque tá doido? O que aconteceu, né? Mas, pô, imagina, honra máxima, né, cara? Sim. De novo, né, cara? Isso é impagável, né? Impagável. E é o tipo de conhecimento, e quando eu falo conhecimento, ele não precisa, às vezes, vir com uma aula, né? Ou às vezes, a presença já é uma aula. Perfeito. Né? Então, o que eu falo com isso é que todo tipo de atitude, você tá, de alguma forma, cara, aprendendo muito. Né? Só de estar perto, como você fala de novo no Mestre Rickson, onde você tá compartilhando ali o mesmo quarto de hotel, acho que ali, cara, você tá tendo realmente verdadeiras experiências de aula que eu digo assim, aula de vida. Sim. Né? De aula de conduta. Perfeito. Né? E de uma maneira muito esporádica, né? Quer dizer, muito espontânea. Então, porra, não é... E isso não vai ter igual, é inédita, é exclusiva. Exatamente. Né? Ela não é oferecida a qualquer um. Sim. Sem nenhum desmerecimento ou desrespeito. É completamente diferente ao cara que paga academia e vai 3 vezes por semana na academia por 1h30. Ou que vai 5 vezes por 1h30. Sim. Sim. Você está ali no intervalo, um aluno falta, um aluno chega atrasado, um aluno comete um erro, faz um negócio. Então você começa a entender como é que ele elogia, como é que ele reprova, num bom sentido, como é que ele corrige. Aí o aluno falta, se atrasa. Vem cá, tu entendeu? Não, tá. Agora tu vai fazer com o próximo que chegar. É que ele foi embora, tu fez errado, tu fez certo, fez assim, fez assado. E o engraçado disso é que eu fui competidor, né? Sim. Só que eu não fui ensinado, hoje eu entendo isso, eu não fui ensinado daquela maneira que eu te falei, trocando o bolo pela cereja. Sim. Eu fui competidor e sou muito satisfeito com o que eu conquistei a nível mundial, fui medalhista mundial, fui campeão pan-americano, brasileiro, blá, blá, blá. Mas aprendendo o jiu-jitsu para a vida. Aí você fala, caramba, cara, como é que... Foi exatamente proporcional, similar aos filhos do Hélio Gracie, entendeu? Então, pô, é incrível, né, cara, a jornada. Incrível. Você já ouviu falar no livro Outliers? Já. Eu tô até... Tá comecei a ler. Então, Não, eu comecei a ler ele, mas não acabei, enfim. Vai gostar muito, porque você é um cara que, pô, é um artista, né, em vários sentidos. E tem muitas horas nas coisas que você faz. Uhum. Inclusive na tua parte de... Não quero falar errado, mas acho que brand, design, só não quero chamar errado. E muitas horas. Eu ganhei esse livro, né? E ele fala, eu não quero te adiantar o livro, mas ele fala em 10,000 hours to achieve mastery. Sim, 10.000 horas para você alcançar maestria. Aí eu ganhei esse livro de um aluno. Já cheguei nessa parte. Já chegou? Já cheguei nessa parte. Ganhei esse livro de um aluno, tá? Meu aluno lá na minha academia em Sugar Land, Texas. Uhum. O cara me deu, falou, cara, tu é um mestre do que você faz. Eu falei, não, eu sou eterno aprendiz e tal. Aí o cara me falou, esse livro é sobre isso. 10.000 horas com excelência. Sim. Que não é só show up. Sim. Não é só aparecer. Sim. É aparecer e se comprometer à sua própria excelência. Sim. Estar presente. Claro. E usar aquelas horas ali da melhor maneira possível. Exatamente. Exatamente, uma esponja. Aí o cara me falou, eu falei, cara, vamos fazer um cálculo do meu rápido. Aí eu comecei a colocar as horas que eu ficava na academia, o tempo que eu fiz isso aí chuta quantas horas deram. No cálculo conservador, a gente fez um cálculo. Porra, não tem noção. 30.000 horas. Pô, deu 50.000, cara. Isso numa maneira que você entendeu? Pô, o livro fala 10.000 horas para você alcançar a maestria no negócio, né? Para você dominar aquela arte, né? Sim. Aí deu 50.000 horas. Eu fiz um cálculo meio que vamos fazer assim, tirando férias, tirando isso, tirando feriado, vamos fazer um conservador. Aí o cara regalou os olhos e falou, cara, meu irmão tava certo. O lance do voo é isso, né? O cara, para se tornar comandante, ele tem que ter 10.000 horas de voo, né? Isso.
E detalhe, Então tem algumas coisas que são ancoradas a isso. Mas por quê, cara? Desculpa até te interromper Não, isso. Porque acho que isso tem a ver com um pouco também na conversa ali que a gente estava tendo em off, que não é só a teoria, tá certo? A vivência, a experiência, cara, é muito importante. Eu posso saber muito de teoria, né? Eu aprendi isso também em algumas coisas na minha vida, né? Tive um cara que eu também considero mestre, o Ricardo, fundador da Richas, e ele me conta um caso que, enfim, ele tinha um professor acho que de física, não me lembro agora se é de física, mas eu acho que sim, e que ele admirava muito, cara. Esse cara, professor, pô, esse cara sabe muito, né? E teve um dia que ele falou, chamou o Ricardo, falou, aí pescador, que o Ricardo já mergulhava, pesca submarina, e foi campeão mundial de pesca. Porra, quanto que você consegue mergulhar? Quantos metros você consegue ir sem garrafa, né? Aí o Ricardo pensou assim, falou, porra, não vou falar muito porque pra nego não achar que eu tô aqui tirando onda. Claro, Falou assim, claro. 20 mil, 20 metros. Aí o cara falou, impossível. Mexendo com as emoções do cara, né? Porra, não só mexendo com as emoções, mas o cara fazia, cara. Ele fazia isso, 20 metros pra ele fazia tranquilo. Então assim, Claro. e aí ele falou assim, pô, aquele dia, aquele professor desmoronou na minha frente. Porque, de novo, estava ancorado em teorias, Sim, né? sim. A experiência, meu irmão, é muito diferente. É muito diferente, cara. Né? É ali que você vai entender a real mesmo. Às vezes quando eu dou esse exemplo, né, cara? Tu lembra daquele caso do Captain Sully que pousou o avião no rio Hudson, Sim. Uhum. né? E sem as duas turbinas, Sim. enquanto estava subindo, tinha as pontes no rio gelado, bababá, babá. Cara, você gostaria de voar com aquele cara ou com um cara que é bom pra caramba de simulador? Eu vi uma cena que quando aconteceu aquilo, né? Passou algumas horas já, a mídia já estava na porta da casa dele, onde a mulher e a filha estavam, né? Uhum. Aquele alvoroço, imagina. Pô, teu marido é um herói, te salvou. Aí entrevistaram a mulher. Você sabia, o seu marido, não sei o que lá, como é que você se sente? Seu marido salvou não sei quantas centenas de pessoas, foi o último a sair do avião, tudo errado, estava subindo, climbing ainda, 2 turbinas no meio do Manhattan, o rio Hudson. Eu não estou surpreso, porque eu sei que todo voo que ele fez na vida dele foi uma preparação para esse dia. Animal. Excelência, né? Comprometimento. Total. Respeito à sua arte, respeito, Sim. né? Sim. Absurdo. Se você vê o documentário de novo, cara, o cara tem umas cenas assim, todo mundo sai do avião, né? Salvou todo mundo. E o cara lá em pé na asa, esperando depois. Como é que você vai dizer? A gente estava falando sobre código de conduta, né? A gente estava falando sobre benefícios mentais, espirituais. Esse cara, eu falei isso já, vai trazer controvérsia, não tem problema. É minha opinião, apenas. Esse cara é um faixa preta na mentalidade do guerreiro moderno. Total. Concorda? Pô. E não sabe, ele não vai ganhar uma briga. Sim. E hoje em dia a gente está vendo uma parte adormecida do jiu-jitsu com o qual o cara ganha, entre aspas, a briga dentro da academia. E assim que ele sai de lá, ele ele tem dificuldade na briga com ele mesmo. Sim. Então esse cara ele não é um campeão ainda, né? Se ele sair de lá, pô, e agora? Tô pensando em me suicidar, mas ele é o leão de segunda-feira na academia. O jiu-jitsu não está proporcionando a ele o que o jiu-jitsu is all about. Faz sentido? Total. Não importa, o cara não precisa nem enrolar mesmo. Se você entrou aqui, você aprendeu mentalmente, espiritualmente, como lidar com os desafios da vida, os teus desafios internos, as tuas crises, as tuas fraquezas, as tuas limitações, você é um campeão. Sim.
Você Ponto tá final. falando isso tudo, cara, e eu acho que tá muito conectado com tudo que a gente tá falando, né? A última vez que eu tive com o mestre, a gente foi fazer uma reunião, até uma reunião de business, assim, foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de reunião com ele. E teve um momento que a gente iniciou, né? O início da reunião de business foi uma conversa que, na verdade, foi uma aula pra vida, Uhum. né? E durou ali, eu acho que 1h30 ali de conversa antes da gente entrar. Teve uma hora até que eu falei, porra, posso gravar? Ele falou, não. Mas, e eu vou resumir também, Quando você porque foi acabar, muito eu vou te contar uma profunda. história, Foi mas muito vai. profunda a conversa, mas assim, só pra resumir, em cima do que. Porque quando você começou a falar, me lembrou exatamente o que ele falou, e pra mim foi uma aula, porque a partir daquele momento eu entendi muita coisa, né? E exatamente em cima do que você tá falando, porque ele falou assim, André, hoje, cara, os grandes conflitos, ninguém vai sair pra arrancar mais a cabeça do outro. Os grandes conflitos da vida, né, vão vir através de um e-mail, vai vir através de Ligação, uma mensagem de ligação, texto. ou até alguém falando alguma coisa pra você. É menos provável que você tenha que usar realmente, né, o físico ali pra você resolver Claro. o problema. E o quanto nós estamos treinados pra esse tipo de coisa. E os inimigos internos, cara? Depressão, ansiedade, falta de motivação, falta de energia, a incapacidade de viver uma vida plena. Isso tudo, cara, é conquistado através do jiu-jitsu. E esse não é a cereja, esse é o bolo, Sim. entendeu? Então, a gente vive numa sociedade que esses números todos vêm aumentando drasticamente. Números de depressão crescendo, de ansiedade crescendo. Então, a internalização completa do jiu-jitsu te traz uma habilidade de controlar tuas emoções, as identificá-las, equalizá-las e usar essas emoções de uma forma positiva. Sim. E aí que traz o rola. Porque às vezes, a, entre aspas, a agressividade que o cara ia usar no trânsito, ele usa de uma forma de garra, de ser aguerrido. Essa é a transformação pro positivo. Claro, irmão, o uso certo, né? Sim. Porque o cara não pode ser um sem coração. Fala, meu irmão, o cara tá espremendo a tua cara e tu não vai fazer nada, tu não vai sair, se ajusta, se mexe. Sim. Responde a isso, né? Responde. Sim. E o rola, cara, ele realmente ele leva ali pra um lado, de novo vou falar isso, né? Repetir. Teu lado mais instintivo. Claro. Né? Porque ele vai fundo nas suas emoções. Você Claro. vai sentir o cansaço, você vai sentir um incômodo verdadeiro. Né? Então, ele tá mexendo ali e às Claro. vezes, e principalmente quando você ainda não tem muito domínio no negócio, você vai reagir do seu lado mais instintivo possível. Perfeito. E só um segundo, não é só o cansaço, que é a parte física. E o pânico. Sim, Pô, eu me desgastei demais e o André agora passou minha guarda. sim, E agora? E agora, meu irmão? Agora ferrou. sim. Isso é mental. É mental. Porque eu posso ter o gás suficiente para me recuperar, para me posicionar, para passar esse sufoco, passar esse furacão, Uhum. passar essa turbulência e aí me reorganizar e continuar. A parte mental disso é cara, eu tava bem. Agora o André passou, mas isso me afetou mentalmente. E agora? Sim. Não é tão físico, entende? Não E, é e- físico. e esse mental é o que desaba você fisicamente. Exatamente. Então eles andam lado a lado. Então, tá sempre ligado. Exato. E esse negócio que você está falando tem a ver com os sensos afiados. Uhum. Você se conhecer melhor. O rola faz você se conhecer melhor. Se eu seguro em você, eu tenho que me conhecer melhor. Caramba, meu irmão. Eu tenho que ter... É a parte da reflexão, né, André? Tu entra no carro e vai para casa, ou pode ser a tua própria resenha, que é a autorreflexão. Fala, caramba, cara, o André não estava fazendo nada naquela hora ali, lutando contra as minhas pegadas. Uhum.
E eu tava, tipo, furando o kimono do cara e me arranhando a mim mesmo de tanta... Sim. Não precisava disso. E tem um outro lado também, pô, eu tinha que parar aquele toque na minha cabeça, e era só eu fazer uma estrutura, e eu deixei aquilo continuar, eu não fiz nada. Você é um passivo, excessivamente passivo. É a mesma coisa se você falar, eu não gosto que toque na minha orelha, Léo. Aí eu começo a tocar e você não faz nada. Tu tem que, se você não tem a técnica, pelo menos você tem que fazer assim, peraí, meu irmão. Sim. Isso é mental, isso é você entender que você também tem o direito de brilhar sob a luz do sol. Isso tem a ver com você ganhar sua confiança, sua coragem e falar, pô, peraí, irmão, olha quantos lugares tem pra você botar a tua mão. Bota no teu bolso, bota na tua própria orelha, mas tu tá botando na minha. Pode não ser a técnica apurada, mas é um passo para você aprender uma coisa mais eficiente. Se eu faço assim primeiro, meu irmão, tira a mão. Eventualmente ele vira Sim. um frame correto, uma estrutura correta, um reflexo apurado. Entendeu? Então a parte do rola, ela não é só perdi de uma vantagem, ganhei de uma vantagem, raspei, o cara não raspei. Como é que eu me comportei Sim. quando eu estava no momento favorável? Como é que eu me comportei no momento desfavorável? Eu desabei no momento desfavorável? Ou eu respirei pelo canudinho, esperei o storm passar e capitalizei e tornei aquele obstáculo em uma oportunidade para mim? Ou eu colapsei, entre aspas, eu desabei mentalmente. Não, para. Aí vem a parte do quê? Autoconhecimento, autorreflexão. Quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas limitações, quais são as minhas fortalezas. Isso tudo é jiu-jitsu, cara. Tudo. Isso muda. Isso vem pro mundo corporativo, vem para as relações, vem para as amizades, vem para tudo. Para tudo. Você tá falando aqui, eu tô lembrando aqui também uma experiência recente até que eu tive com uma aluna minha particular. Vou falar o nome aqui para não... Né? Mas ela... Toda vez que a gente entra, né, na parte do rola, um pouco, não é realmente um rola, mas é mais Sim. onde eu Sim. chego mais próximo de uma realidade ali, né? Ela sente uma falta de ar, assim, extrema, né? Uma falta de ar que é quase um pânico, tipo, você, Claro. né? E aí ela já falou isso na primeira vez, eu parei, tentei entender um pouquinho, falei, calma, respira um pouco, vamos equilibrar a respiração. Depois aconteceu de novo, mesma coisa. E aí ela começou a justificar de uma maneira um pouco mais física, né? Mas eu sei que ela tem um físico muito bom, muito preparado. Inclusive ela é policial, treina, enfim. E eu falei, cara, isso talvez que você esteja sentindo está totalmente relacionado ao seu emocional. Total. Você tem alguma coisa para me falar? Exatamente. Você quer se abrir? Isso. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Nesse momento ela começou até a chorar um pouco. Claro. E se abrir um pouco comigo, falar algumas coisas. Mas você vê como, cara, e a gente começa a ter essa sensibilidade, esse entendimento. Claro. Né? Até pelas nossas vivências. Né? E de novo, essa é a maior faculdade para mim. Da experiência, e o Mescani fala isso. O Mescani fala, porra, ele divide em 3 partes, assim, ele fala o seguinte: a gente tem o estudo, a gente tem a prática e a gente tem a experiência. Tem que ter os 3. Que aí você vai começar a entender de fato daquilo ali que você tá falando, né? Enfim, então assim, conecta muito com isso que você tava falando, né? Assim, o quanto, cara, tudo tá conectado. E até tem talvez um terceiro lado, pouco falado, mas a gente talvez tenha esse entendimento do lado espiritual desse negócio, né? Quando eu falo de espiritual, é energético. Sim. Né? Então, tudo isso afeta a gente no dia a dia e é treinável de certa forma. Claro. Você pode até começar até a falar um pouco sobre um trabalho lindo que você faz, né? Que é o trabalho com os dependentes químicos, né?
enfim, que talvez traga também muito esse lado de trabalhar alguns aspectos, né, usando essa ferramenta poderosa, né, e talvez desbloqueando algumas coisas ou até fortalecendo alguns pontos, né, nas pessoas, de que aquilo ali, e usando também ferramentas da respiração, né, que eu acho que você faz muito. Conecta com os mestres que você admira, né, que você segue. Sim. Mestre teu também, teu mestre. Então, a gente está falando sobre o jiu-jitsu do Rickson, né? Uhum. Sem o jiu-jitsu do Rickson, sem os ensinamentos dele, eu não seria capaz de fazer isso. E a gente falou também que nada é coincidência. Então eu fui levado, eu não fiz uma aplicação para o emprego. Eu dei aula particular para os filhos, crianças, do dono do centro de reabilitação, sem saber que o cara era dono. Na minha interação com as crianças, ele estava tendo dificuldade em, entre aspas, disciplinar os filhos. E eu, deixa comigo. Vem cá. Inclusive, tu já viu os vídeos do garoto? Sim. E um deles é um surfista agora, que é um moleque de 9 anos, que é um moleque que tá patrocinado. Eu vou te mostrar se tu não viu, mas tu vai... É o mesmo garoto. E o cara olhou a minha interação com o filho dele e viu que não era cala a boca, fica quieto, não sei o que lá. Pô, vamos lá, vamos brincar, mas olha aqui. Entende? Olha só o que eu falei pro moleque. The power of focus. A força, o poder do foco. Sem o foco, tu não vai ser um cara bom de podcast, tu não vai ser um bom graphic designer, tu não vai ser um bom professor de jiu-jitsu. O poder do foco. Uhum. É o moleque. O super-homem, o super-hero, super-herói, ele não é ninguém sem o poder do foco. Ele precisa estar preparado, ele precisa de uma preparação para servir os necessitados. Beleza. Um dia o cara falou, você quer aceitar esse desafio? Você quer fazer um teste? A gente já tem yoga e a gente tem acupuntura. Falei, pô, seria uma honra. E a gente começou um negócio muito underground, André. Uma vez por semana, eu chegava lá, cara, o taekwondo chegou. Alguém vai fazer chute, soco e chute? Alguém vai lutar? E eu lá, resiliente, não vou desistir. Comecei a estudar, a entender quais eram os problemas comuns entre eles. Trauma na infância, falta de confiança, de autoconfiança. Comecei a entender, né, o que eram as coisas comuns e a usar a prática do jiu-jitsu alinhada à bioginástica, jiu-jitsu do Rickson. Movimentos primais, né, primal movements, respiração da bioginástica, que é do Rickson, é uma evolução dessa, né, da respiração. E, cara, os resultados sensacionais, André. Como você falou do podcast, cara, que as pessoas, tipo, pô, meu irmão, eu não me matei por tua causa. Sim. Tu me tirou da depressão, tu me fez ver o jiu-jitsu de uma outra maneira. Sim. Cara, por exemplo, a respiração. Tem paciente que fala assim pra mim, cara, eu ia ter um relapse, relapso. Não fiz por causa da respiração. É um craving, é quando o cara tem aquele withdraw, ele quer usar. Ele quer usar. O cara fez a respiração, vários casos. Entendeu? Então bota um preço nisso. Isso sem rola. Como é que é? Só me explica, se você puder. Claro, não sei claro. se isso é aberto, mas Claro. como é que você conduz essa aula? Que como você falou, né? A expectativa é de, porra, cadê o cara do taekwondo? Cadê chute? E você faz usando, e talvez essa ferramenta poderosa, conectado com toda essa conversa que a gente está tendo, né? E o jiu-jitsu Rickson. Como que é essa condução, cara, né? Para eles entenderem que aquilo ali realmente é um negócio poderoso e não é só uma coisa que você tá ali passando, mas eles não estão nem acreditando que aquilo ali é tão forte e que realmente é valioso para a vida. Não estavam, né? Vou fazer uma ressalva. Isso foi o início. Hoje em dia eu faço isso 5 vezes por semana, nas 3 filiais do cara. Um é um rancho de luxo, o outro é um sober living, que é uma comunidade de reintegração à sociedade. Hoje, cara, eu tive que fazer Zoom daqui do Brasil para lá. Porque os caras, Léo,
E não foi o staff. Os pacientes organizando o computador na tela, botando cabo, para eu falar com eles. Primeiro, o cara sente a verdade. O professor de jiu-jitsu de verdade, ele tem interesse real na cura e no fortalecimento e na transformação do aluno. Sim. Então você não consegue enganar um cara desse. Então, na minha verdade, eu ir lá e eu realmente estar comprometido com o resultado. Se o cara fracassa, nós fracassamos. Sim. Então, hoje em dia, não tem mais isso. O Léo tá aí, pô, isso aqui, desde a diretoria até os pacientes, isso aqui é uma coisa, como é que fala? Main, né? Fundamental, uma parte essencial e fundamental do programa. A prática do jiu-jitsu, respiração, movimentação. O que o cara faz lá? Digamos que modificado, né? Porque eu não sou um mestre de meditação. Então tudo que eu falo eu chamo de modify. Alguns movimentos de yoga, movimentos primais, muita respiração, muita verbalização. O cara fala, o que você está sentindo antes? Hoje eu tô... Vamos fazer a prática. No final, como é que você está se sentindo agora? Aí quando o cara fala, pô, tô totalmente diferente, então eu tenho uma surpresa para te falar. Eu falo pro cara, o que é? A surpresa é a seguinte, é de graça, está sob o teu controle, você pode usar a hora que você quiser e ninguém pode tirar de você. Aí o cara começa a se reinventar, começa a trocar os teus hábitos. Se tu acorda e toma um copo de cachaça, acorda e toma um copo de água. Vou te contar a história verdadeira. Foi até engraçado porque eu tive que corrigir o grupo. Pessoal, desde quinta passada até hoje, esse é o homework. O que você fez para ser uma melhor versão de ontem, da semana passada? Quais foram os teus passos? Aí o cara fala, eu comecei a arrumar emprego, eu comecei a organizar minha casa, lá no quarto, no Sober Living, né? Meu apartamentinho. Eu comecei a me reconectar com a minha família, eu comecei a cortar pessoas tóxicas na minha vida. Aí um cara pegou e falou assim, eu voltei a escovar o dente. Aí todo mundo, aí eu falei, peraí. Aí eu falei, continua. Aí o cara falou assim, eu não escovava os dentes há 2 anos e meio. Aí eu falei, pessoal, vou deixar só uma coisa clara. Nossas vitórias são diferentes uma do outro. O que para você é uma coisa normal, para você fazer um podcast, para você liderar um podcast, é uma coisa. Para mim é outra. Para mim, hoje, para eu sentar, a gente inverter e eu conduzir com a tua equipe, é uma coisa diferente de você conduzir. Eu não tenho prática, eu não faço isso. Então as vitórias são diferentes. Eu expliquei para eles, para um cara que escova o dente todo dia e já tem essa rotina, esse hábito, é apenas mais um dia. Para o cara que não faz por 2 anos e meio, pô, aquilo é uma vitória tremenda, irmão. Exatamente. Uma vitória tremenda. E o cara falou aquilo e ficou meio assim, e ficou um clima. Eu falei, não, para. Isso aqui é uma vitória tremenda. Parabéns, estou orgulhoso. Agora continua fazendo isso. E todo mundo entendeu. Pô, um não amarra o tênis, o outro... Sim. Faz sentido? Total. Então tem as coisas básicas, né, André? Que eu falo para eles assim, por exemplo, sono, movimentação, pode ser uma caminhada, pode começar com uma caminhada. Sim. Falo sobre hidratação, informação positiva. O cara sofre de pânico. Aí ele fica vendo série de assassino psicopata. Isso, cara, na verdade, até estendendo, já que você falou, acho que é um problema, inclusive, na nossa sociedade já, né, cara, de imprimir esse tipo de comunicação. A gente que entende esse código de conduta, né, e o quanto a positividade é importante, né, a gente fica recebendo imprint negativo o tempo inteiro. O tempo inteiro.
Então, eu até falo, às vezes as pessoas falam assim de saúde, eu falo assim, cara, quando a gente fala de saúde e quando a gente fala em consumo, do que a gente está consumindo, não é só o que a gente coloca na boca, Tudo. né? Então, presta atenção o que vocês estão assistindo, o que vocês estão Informação. escutando, Exatamente. porque isso está entrando, cara. Às vezes a gente não tem noção o quanto isso tudo tá nos afetando, Exatamente. né? E às vezes é até viciante, Total. né? Total. Mesmo sendo ruim. É feito pra isso. É feito, feito pra pra isso, isso. cara. Exatamente. Então, realmente, esses são os cuidados que a gente tem que ter, cara. E talvez eu acho que o jiu-jitsu ensina uma outra coisa, eu acho que muito importante pra vida, que é a consistência. Perfeito. Né? Que é muito, muito mais poderosa do que a intensidade. Né? Você ter uma consistência, eu acho que sua vida mostrou isso, né? O quanto você foi consistente, nunca parou, sempre acreditou, né? E até hoje, como você fala no início da nossa conversa, o eterno aprendiz. Uhum. A gente sabe que a gente vai... Vou morrer assim. Exatamente. Eu fico feliz de falar isso. Imagina se eu paro de aprender, cara. Pois é. Vim aqui, tô aprendendo contigo, aprendi com nada, aprendi com o Kawhi. Sim, Perde o sentido se você parar de aprender, né? total. Para de evoluir, para de crescer, né? Total. E eu acho que o trabalho que você faz, que eu acho que é talvez muito importante, inclusive para a sociedade, para a humanidade, né? Eu gosto de ter esse pensamento. A gente talvez trabalhe local, mas pense global. É com as crianças, né, cara? E se a gente conseguir imputar essa semente, né, de uma maneira muito bem imputada, acho que a gente está trazendo um benefício aí para nossa sociedade muito grande. Né? Sim. A criança é nosso most valuable resource. É a nossa fonte mais valiosa. Uhum. Quando você vê esses problemas todos, assim, no centro de reabilitação, a grande maioria é trauma de infância. A grande maioria. A pessoa nunca deixa de amar os pais, os familiares, mas deixa de amar a si próprio com esses traumas. Aí que acontece? Precisa do escape temporário. Uso de substância para parar a dor, entendeu? Uhum. Para escapar daquilo temporariamente. Sim. E se você já educa a criança com o jiu-jitsu, primeiro, toque, contato, entendimento de tudo, base, equilíbrio, coordenação motora, sensos apurados, a resiliência saudável que vem daquilo ali, mesmo que você não puxe, mesmo que você não bote estresse na criança, a vontade dela de conquistar, tudo vem do jiu-jitsu ali, amizade, conexão, Sim. o entendimento de aceitar diferentes níveis sociais, financeiros, etc. Sim. A criança não vai treinar com a outra e fala, dá licença, meu pai é médico, teu o quê? Aperta a mão, cumprimenta e treina. Acabou, parabéns, cumprimenta, agradece. E às vezes ela está lidando que não é derrota. Ela está tendo lições e ganhando experiência. Então ela começa a entender, a lidar com as vitórias de uma maneira que ela não perde o foco, ela não fica com as emoções desequilibradas, euforia ou depressão. Uhum. Ganhou o treino, muito bem, parabéns, mas amanhã tu pode perder. Sim. Não é perder, você entendeu? Entre aspas, perder o treino, mas você pode ganhar. Você está aprendendo, você não está... uma coisa natural. Então a criança... E essa naturalidade, que aí volto de novo para aquela experiência real que você passa, aquilo vai te ensinando, cara, de uma maneira... Exatamente. Porra, Exatamente. não é você falando, né? Não é você Exatamente. dando aula num quadro negro explicando isso. Elas vão ver, elas vão Está sentir. sentindo Sim, e está se transformando. exato. Entendeu? A graduação, ela vem como um reconhecimento da tua evolução, da tua versão anterior à tua versão atual. Não é só uma... Na minha graduação, que é a original, né? Alinhada à original,
Não é só você aparecer e treinar. E a coragem de tentar. Sim. E a coragem de apertar a mão do outro quando você foi finalizado. Né? E a disciplina. Sim. E a consistência, já falou sobre isso. Sim. E a resiliência. Né? E se desculpar. Arranhou, amiguinho. Pede desculpa. Isso tudo você está aprendendo a viver, a se relacionar com você mesmo e com o próximo, né? Exato, cara. E talvez tenha uma outra coisa que eu acho muito importante, principalmente assim, pra hoje. Por que que eu falo pra hoje? A gente veio de uma época que, porra, a gente não tinha isso aqui, né? Porra, pra eu te ligar, eu tinha que tocar um telefone que era assim e torcer pra você estar em casa naquele momento, senão a gente não ia Sim. conseguir se falar, né? O estado presente, a gente entende, né, que é muito importante, né? E todo esse trabalho, tanto de respiração quanto acho que o próprio jiu-jitsu ele nos traz uma presença naquele momento que é de grande valor hoje, né? Consciência plena, awareness. Exato. Você está ali presente e com foco máximo em solucionar os seus problemas no momento. Naquele momento. Sim. Isso tem a ver com o que está sob meu controle, o que não está sob meu controle. O que não pode ser solucionado já está solucionado. Sim. O que pode ser solucionado, eu vou tentar, eu vou encarar. Eu vou fazer o meu melhor. E se eu tentar e precisar de uma adaptação, eu vou me adaptar, eu vou mudar de direção para conseguir o mesmo, para conquistar o mesmo objetivo. Bota um preço nisso. Você se conhece muito melhor e você começa a lidar com as tuas emoções, os teus obstáculos, tuas fraquezas e tuas fortalezas de uma maneira muito especial. Que volta ao que você falou lá atrás, aceitação. Só que não pode ser resolvido. O André já me finalizou. Em vez de espernear, bater a perna e chorar, eu vou tentar de novo. O chorar, o espernear não vai mudar o fato que já aconteceu. Sim. Não vai apagar. E esse tentar de novo pode ser agora, ou pode ser amanhã, ou pode ser mês que vem, mas na minha mentalidade de guerreiro, aquilo aconteceu, o sol não brilha só para mim. E agora eu vou me preparar ainda mais, vou me vou me reagrupar, vou entender o que está no meu controle, porque se eu estou fazendo o meu, não é o caso, mas se eu fosse perfeito, você me ganha, não tem o que eu fazer, não é o caso, graças a Deus. Então, peraí, o que está sob meu controle para eu melhorar, para eu ter um resultado melhor quando esse obstáculo me encarar frente a frente mais uma vez? Isso começa a gerar um hábito de você querer conquistar a si mesmo e a ser uma versão melhor hoje do que você foi ontem. E isso te traz um desapego com relação ao outro. Não é importante, por exemplo, eu e o Michael Jordan, se eu for treinar basquete e achar que eu vou ser melhor que ele, só vou ter frustração. Então o desapego do resultado, eu faço o meu melhor. Sim. De uma forma verdadeira, né? Eu fiz o meu melhor. I strive for my own excellence. Eu tentei realmente a minha autoexcelência, minha própria excelência. E o André me finalizou. Por parabéns para ele, eu estou satisfeito, do mesmo jeito. Eu sou um caso desse. Eu fui medalhista mundial e não fui medalha de ouro. Sou satisfeito com isso. Por quê? Porque eu estava aprendendo uma coisa muito abrangente do jiu-jitsu. Eu não troco isso, entendeu? Então eu tenho um entendimento que tinha que ser como é. Não me afetou. Entendeu? Então, existe uma beleza, né, nisso tudo, né, cara? Sim. Um desapego. Fiz o meu melhor. O resultado não foi o que eu queria. Existe um aprendizado nisso. Existe uma razão para isso. Total. Eu estou ganhando experiência. Talvez tenha mais uma coisa aqui que
me lembrou também quando você fala do livro do Outliers, né? Eu, iniciando a leitura, ele conta um caso que eles estavam fazendo um estudo de pessoas que estavam tendo muita ocorrência de ataque cardíaco, né? Eu acho que nos anos 50, nos Estados Unidos, eles estavam querendo fazer as pesquisas e querendo entender por quê, né? E, obviamente, eles foram primeiro em cima dos hábitos alimentares, Sim. né? Mas não encontraram nada ali muito significante, né? Pra falar assim, porra, por que tá acontecendo isso? E eles perceberam que tinha uma região, eu não lembro exatamente aonde, mas estava com um índice muito baixo, diferente, fora da curva. E eles olharam para a alimentação não era tão boa. Ele falou assim, porra, não tá fazendo sentido, né? Por que aquela galera não tá tendo tanto ataque cardíaco como a maioria, né, dos outros. E eles descobriram que, na verdade, cara, naquela comunidade, era uma comunidade, eu acho que italiana, se não me engano. Sicília ou não? Não, era nos Estados Unidos, mas era uma comunidade de italianos nos Estados Unidos. Aham. Os caras faziam muito eventos de grupos de amigos. Se Tribe. reuniam. Exatamente. Community. Exatamente. Isso é uma outra coisa que eu acho o jiu-jitsu impressionante. Impressionante, né? O quanto a gente se conecta, né, onde a gente cria uma tribo, né, de uma maneira... A gente ontem estava até jantando falando sobre isso, é quase uma maçonaria, né, cara? Assim, a gente Sim. tem uma confiança daquele grupo ali, Sim. né, e tem uma troca. E eu acho que aquilo é muito poderoso, de novo, para o ser humano. Né? Eu Acho que isso muito. traz muito benefício. Voltando até para a questão das crianças, o quanto isso também é agregador, Total. uma formação. Sim. Né? Isso aí não tem preço, né? Porque eu falei isso contigo, isso numa mensagem. E o Rio de Janeiro, eu senti muita similaridade assim, no Rio de Janeiro, entendeu? Porque eu te falei da minha filha hoje, Sim, né? sim. Então, Contou aquele caso ali. é muito inclusivo, né, cara? Sim. O jiu-jitsu. Quando Sim. você bota o kimono ali, você faz a reverência, o cumprimento, não existe mais diferença. Tem algumas diferenças, graduação, de hierarquia, de uma maneira saudável, Sim. de uma maneira necessária, Respeitosa. respeitosa, necessária. Sim. Mas, pô, não é uma coisa financeira, social, Sim. pô, Às vezes até inverte, né? racial. Às vezes você tem casos invertidos naquele momento de hierarquia. Sim. Em que um cara talvez tenha uma condição social, né, uma condição financeira, vamos dizer assim, diferente, né, e está em rankings diferentes ali, de hierarquia naquele momento. E ele aprende que o membro do grupo nunca é maior que o grupo. Exato. Tem uma educação nisso, né? Sim. E independente do que o cara é no jiu-jitsu, você pode escolher qualquer cara aí. Se ele não faz jiu-jitsu, ele entra no tatame, ele sai melhor do que ele era por causa do jiu-jitsu. Sim. Ou seja, é indiferente. Ele entra ali, meu amigo, mas aqui você obey to the dojo Sim. and not the dojo obey to you. Exactly. Você você se curva ao dojo e não é o dojo que se curva a você. Sim. E isso aí também a gente vai fazer uma controvérsia, né, André? Porque isso também é um problema no jiu-jitsu hoje em dia. Sim. Com a comercialização demasiada, o dojo está se adaptando à comunidade. É verdade. E ao contrário, a comunidade se adapta às regras do dojo. Sim. E é isso que faz o cara crescer. Ele está em comunidade, Sim. entender que se ele bate pro outro, mas tu não pode me finalizar porque eu sou fulano de tal. Hã? Vamos perguntar pro professor ali se é assim. O professor vai corrigir, não, meu irmão. Tu é o fulano de tal, mas espera aí, tu bateu, o cara te pegou, aperta a mão do cara aí. Sim. Começa de novo. Isso tudo é educação, né, cara? Educação marcial. Total. E você falando de dojo, acho que tem toda uma regra de conduta dentro do dojo. Exato. Né? Por ser nosso ambiente até sagrado. E por isso que você falou,
né? Não é o contrário. Não é o contrário. A gente não pode deixar isso acontecer. Sim. A gente não pode o dojo se adaptar à comunidade. Sim, de certa forma sim, mas não o dojo obedecer à comunidade. Ao contrário, quando o cara entra no dojo, não é o dojo que tem que se adaptar ao cara. É ele que tem que entender que ele está entrando num templo de aperfeiçoamento físico, mental e espiritual. Sim. E confiar e acreditar e seguir aquelas regras, normas e conduta, etc, etc, para o seu próprio crescimento e empoderamento físico, mental e espiritual. Isso não pode ser perdido. Sim. A gente estava falando do grande mestre Hélio Gracie. É impossível você entrar você trazer qualquer desculpa e certas regras, certas condutas serem abonadas por sua causa. Ah, é? Você é um cara muito inteligente ou de nível social muito alto, de muito intelectual, então é mais fácil para você ainda. Assim, faz sentido? Total. Se você é um cara tão capacitado, se você é um cara tão extraordinário, pô, meu amigo, então você vai entender ainda mais fácil a necessidade e os benefícios disso. Sim. Pô, vire um exemplo. Né? Isso não pode ser perdido. A educação marcial. Sim. Né? O jiu-jitsu, e muitas vezes ele não pode virar apenas um esporte. A gente já falou sobre isso. Arte marcial. Educação marcial. Né? Transformação física, mental e espiritual. Né? O alcance do teu potencial máximo. Essas coisas não podem ser perdidas. Elas não podem ser... A ausência disso não pode ser mascarada por uma medalha no teu peito. Então, eu estudei em grandes colégios, né, cara, e me formei na faculdade, mas falo assim, com a propriedade do mundo, eu acho que a minha formação mais importante de vida foi a minha formação marcial. Somos dois. Concordo contigo, né, cara? Não tem nada. O jiu-jitsu é a arte da vida, né, cara? Sim. Transformação, alcance de potencial máximo, viver a vida plena, se conhecer a fundo, né? Aquilo que a gente falou de comunidade, tribo, Sim. conhecer as suas fortalezas, fraquezas, aprender sobre resiliência, aprender sobre estar presente, aprender sobre consciência corporal. Porra, tinha muito abençoado, né? Muito. E obrigado à família Gracie por ter, lá atrás, quando ninguém acreditou, né? Ter acreditado e tornado isso uma missão de vida e tá disposta a dividir isso com o mundo, né, cara? Pô, você vê, hoje a gente vê açaí, cara, açaí no mundo inteiro. Sim. Não é porque tem ligação com o jiu-jitsu, Total. ligação com a família Gracie. Então a influência brasileira, né, através do Gracie Jiu-Jitsu é uma coisa assim, sem limite, sem fronteira. Porra, o Marcelo Alonso fala, né, que hoje é o nosso código cultural que mais influencia no mundo, mais do que a bossa nova, mais do que, né, coisas que foram, enfim, foram exportadas do Brasil, né, há muito tempo atrás, que hoje as pessoas conhecem, mas hoje o jiu-jitsu ele já tomou uma proporção de impacto, né, e, cara, priceless de novo. Produto 100% brasileiro. Total. Né? Graças à transformação, né? a valorização, o entendimento do valor do jiu-jitsu. Sim. E o comprometimento da família Gracie em propagar, em refinar e propagar nessa arte. Então tu vê que a gente viveu em uma época de ouro, né? Nos anos 90. Sim. E agora você vê o jiu-jitsu em qualquer lugar do mundo, né? O que a gente não pode deixar de lado, esquecer, é que isso é uma arte para a vida, a arte da vida. Sim. E que o jiu-jitsu é uma ferramenta, inclusive até para os teus seguidores. O jiu-jitsu é uma ferramenta para a transformação da sua vida.
E o quanto mais, entre aspas, fraco você se achar, mais o jiu-jitsu te atende e te serve. Então eu recomendo a qualquer pessoa, o grande mestre Hélio Gracie falava, a beleza da minha arte é que qualquer, abre aspas, galinha morta pode fazer. E a camada mais necessitada é a que mais vai ser transformada e a que mais deve procurar o jiu-jitsu. Então, eu sou um desses caras, né? um pequeno, entre aspas, fraco, que o jiu-jitsu transformou. Muito bom, irmão. Ser sensei Leonardo Xavier, cara, como eu iniciei a conversa, muito grato de ter aqui, muito grato de conhecer, de ter essa conexão com você, né? Assim, o pouco, eu falo pouco porque esses anos todos de vida que a gente tem, né? Assim, eu queria ter tido uma conexão muito maior e ter aprendido muito mais com você, mas eu acho que o pouco tempo que a gente esteve junto foi um aprendizado marcante, né, e transformador para mim também. Então me sinto honrado de ter essa passagem, ter meu certificado ali em cima, que eu guardo ali dentro do meu caixotinho, então o meu cofrinho também. Enfim, da gente fazer essa conversa, a gente tá junto aqui hoje, né, cara? Eu poder daqui a pouco, inclusive, te sentir ali no meu dojo, uma honra imensa. E a gente conseguir eternizar essa conversa de grande valor. A honra é toda minha. Queria te parabenizar aí pelo grande serviço prestado à arte suave e à humanidade, né, empoderando as pessoas e levando a mensagem do jiu-jitsu de uma forma ilimitada, sem fronteiras. Queria agradecer a tua equipe por trás das câmeras, que são também pessoas sensacionais, e agradecer o teu carinho, reconhecimento, gratidão, e o sentimento é mútuo. Muito obrigado. Meu irmãozão.